vocês vão receber o capítulo 4. Amanhã eu posso dar uma olhada de novo no texto. Amanhã? Amanhã eu posso dar uma olhada de novo. De tarde. É de tarde? De tarde. Tá, de tarde de novo, tá? Dá uma olhada aí. Então vamos lá. Bom, minha ideia essa semana, nós terminamos na aula passada, no nosso encontro, nós terminamos com as identidades de ordem do eletromagnetismo escalar. Então eu falei, o que nós vamos ter que introduzir agora, para a gente começar a trazer a questão dos ferros, é a ideia de que campos quânticos fermiônicos são anticomutantes, não são comutantes. Né? Então a nossa ideia, para poder justificar a introdução das variáveis grasmanianas, então vamos colocar o seguinte, como é que eu poderia introduzir. A nossa ideia agora, vamos pegar campo quântico fermiônico. Nós tínhamos trabalhado com o caso bosônico, né, e tínhamos visto a relação de comutação que definia era a relação de comutação entre o campo e seu momento. Nós tínhamos pensado o campo escalar, ele é a coordenada de algum sistema contínuo, associado a esse campo escalar, então a gente estava pegando o campo escalar, associava ao campo escalar o seu momento canonicamente conjugado e então, da mesma forma que acontece no mundo da mecânica quântica, com as coordenadas de posição e momento, aqui nós vamos impor a relação de comutação a tempos iguais entre o campo e seu momento, né? A gente impôs tudo isso aqui a tempos iguais, x0 igual a y0, né? Que isso aqui dê para nós I H cortado e delta x, né? Tudo que nós tínhamos feito. Então, eram as relações de comutação canônicas, né, que nós tínhamos imposto. E tínhamos visto que o campo, a relação de microcausalidade, impõe que o campo, né, comuta para regiões space-like, né, se eu quiser, a tempos iguais. A relação de comutação é zero, ou seja, a coordenada, né, as coordenadas em mecânica quântica. Oi, tudo bem? Tudo bom aí? Chegou bem ontem, hein? Chegou, tá tudo certo. Já tem onde ficar no Rio também? Você ganhou, a escola está te ajudando aí, teu auxílio? Então, eu vim pela FAPESP. Ah, você veio pela FAPESP, então você tem dinheiro para, tem onde ficar, tá tudo direitinho aí. Então tá legal. Então, nós tínhamos imposto que, da mesma forma que as coordenadas satisfazem, né, essa relação de comutação, quer dizer, a coordenada de posição são comutantes, o campo, as coordenadas do campo temporais, em tempos iguais, né, elas também são comutantes. Essa relação aqui a gente chamava de relação de microcausalidade, que depois nós acabamos mostrando, quando a gente usou as chamadas funções de Pauli e Jordan, a gente acabou mostrando que essa função aqui, né, esse comutador aqui, nós tínhamos uma expressão completa para ele, que é a função chamada de delta, de x menos y, que é a chamada função de Pauli e Jordan. E essa função aqui tinha uma propriedade bem clara, então nós tivemos o cálculo explícito dessa função, a gente viu, eu não fiz o cálculo explícito, eu indiquei e dei a referência no livro do Lula, onde esse cálculo é feito explicitamente, e essa função, delta de x menos y, ela é igual a zero sempre que a separação x menos y for uma separação space-like. Então, automaticamente, essa relação aqui é recuperada, porque isso aqui, se x0 é igual a y0, essa separação é space-like. O que está dizendo que, a tempos iguais, se as coordenadas de campo, se os campos, eu estou pegando o campo num ponto e o campo em outro ponto, e essa distância, esse intervalo entre esses dois pontos, no espaço de quantitativo, o espaço, significa que o campo nesse ponto e o campo nesse ponto, eles estão fora da região de causalidade. Então, se eles estão fora da região de causalidade, eu espero que essas coordenadas, que esses operadores sejam comutantes, que eles possam ser medidos simultaneamente. Então, essa relação está expressando isso, essa chamada relação de microcausalidade. Tá? Então, é aquilo que a gente tinha falado. A questão agora é que... Oi, fala, Eu não vi aula Ah, passada. tá. Mas não tem nada a ver com os quartos tricolores. Vocês não estavam na aula do lado, na aula da graduação. O Mário lançou um novo conceito de quartos tricolores. Você pega daí?
Então, isso aí tem, né? Tem amigos, quartos tricolores também. Quem sabe se os quartos são confinados, alguma dessas coisas podem. Pena que está uma lanterna. Oi? Pena que está quase uma lanterna do campeonato. Estão tão confinados, né? Estão na lanterna. Podia sair da tabela, né? Estão confinados fora da tabela. Então, isso no campo de bosônio. A pergunta que a gente se faz, agora se eu estiver trabalhando com coordenadas de campos fermiônicos, então, sistema fermiônico. Então, o sistema fermiônico é um sistema em que os graus de liberdade são coordenados por campos de natureza fermiônica. Né? A gente quer descrever, por exemplo, spin meio, que é o caso, então, do elétron e pósitron. E aí, a relação de comutação deixa de ser... Aí, bom, tem uma questão que é são os resultados. Eu vou falar sobre isso melhor quando eu for fazer o campo fermiônico. Eu estou só querendo motivar. A motivação para introduzir as variáveis de Grassmann. A motivação é que, quando nós trabalhamos com términos, né, partículas fermiônicas, né, então, como é o caso do elétron, por exemplo, do pósitron, nós vamos associar então, partículas fermiônicas, nós vamos associar a campos fermiônicos, né, campos espinoriais. Tá? Então, esses campos espinoriais são objetos que nós temos um certo número de componentes, esse alfa, tá? Esse é o campo. E aí a pergunta é, né, nós vamos impor, se a gente impõe para eles relação de comutação, dizer assim, psi alfa com momento canônico, né, psi beta, claro, o momento canônico associado a psi alfa é um campo de natureza espinorial também. Então, isso aqui a tempos iguais, isso aqui vai me levar, poderia impor. Será que eu posso fazer a mesma coisa? Eu vou dizer que isso aqui é I, H cortado, delta de alfa beta, vamos dizer assim, né? E delta 3 de x menos y. Esses índices aqui são índices espinoriais. No espaço espinorial, nós temos o delta de Kroner, que é realmente, não temos a métrica. A reta mini é só a métrica no setor espaço temporal, né? Aqui é no setor espinorial, o delta de alfa beta. Será que essa relação aqui, então, é a maneira mais natural de eu implementar a relação de quantização entre posição e momento no setor fermiônico? E aí a questão seria, então, eu teria aqui dois campos, o campo fermiônico, psi alfa e psi beta, a tempos iguais também. Então, aí, pela relação de microcausalidade, isso aqui deveria ser zero. Bom, isso aqui, se a gente faz, estou dando só o mapa da mina. Detalhes, se vocês quiserem, podem olhar o livro do Bjork e Drell, volume 2, quantização do campo fermiônico, ou qualquer livro de fricção de Bernoulli, os livros em geral fazem quantização canônica. Mas o raciocínio é simples. Da mesma forma que nós vimos das outras vezes que o campo atuando no estado de vácuo, né? A gente colocar então o campo, a gente se lembra que o campo cidade atuando no estado de vácuo dava o estado de uma partícula, se não lembrar, né? Tinha trabalhado essa ideia de dar uma partícula, o estado de uma partícula. O campo, né, tem operadores de criação e destruição que cria uma partícula. Se nós então impusermos, né, o campo fermiônico fazendo esse mesmo trabalho de criar uma partícula fermiônica, nós temos um problema, né, que foi descoberto, né, por Jorge Wigner. Jorge Wigner mostram que se os campos fermiônicos satisfazem relações de comutação, nós nos esbarramos em dois problemas. Duas obstruções. Construções.
primeira é que nós não conseguimos definir um estado fundamental de mínima energia. É um estado fundamental com energia limitada por baixo. Né? Não conseguimos, não conseguimos. Construir um ground state estado, né? Construir né? Que a gente sempre fala e que a gente quer quantizar a teoria da G, que a gente é de um ground state, um vácuo, né? E poder quantizar o nosso campo como sendo flutuações em relação a alguma coisa que está. Se essa coisa, que é o ponto de referência, ela não é estável, a minha teoria quântica, ela perde sentido. E segundo é que os estados, né? Os estados com mais de um férmio não satisfazem a regra da exclusão de Pauli. Então a gente teria um problema sério se a gente fosse quantizar campos espinoriais, campos fermiônicos, usando as relações de comutação canônicas. A ideia, então, de ordem Wigner, a conclusão de ordem Wigner é que campos fermiônicos satisfazem a relação de anticomutação. De anticomutação. Vai ficar até claro por quê. Então isso significa o seguinte, que eu deveria ter essa relação aqui, né, esse campo aqui, se alfa com o momento canônico dele, se beta, então vai ser uma relação de anticomutação a tempos iguais. Isso aqui deve dar para mim I H cortado, delta de alfa, beta, e o delta de x menos. Então a gente implementa aqui claramente a noção de relação de comutação, que substitui a relação de comutação entre momento, entre posição e campo. E o campo a tempos iguais à comutação do campo consigo próprio a tempos iguais, ou seja, o princípio da microcausalidade, que diz que isso aqui é zero, mas aí é uma relação de anticomutação. Então, se eu tenho essa relação aqui, isso está me indicando, então, que psi alfa psi beta é menos psi beta psi alfa. E não psi beta psi alfa. Então, a consequência disso aqui, né, obviamente, é que esse campo aqui tem uma motivação para mudar assim, bruscamente, do computador? Tem uma motivação? Quer dizer, a motivação é essa. A teoria quântica calculada, quantizada com computadores, ela tem essas inconsistências. Ela viola o princípio da exclusão de Pauli, diz que estados fermiônicos não são antissimétricos. Se você quantizar um férmio igual um bóson. Seria quantizar o férmio igual um bóson, tem esse problema. Você não consegue definir um estado fundamental de energia mínima. Então, você tem problema. O ground state nunca se estabiliza, tá certo? Então, realmente, isso aí foi a motivação que o Jordan e o Wigner encontraram para dizer, não, para quantizar os férmions, a gente precisa usar relações de anticomutação e não relações de comutação. Falei. A pergunta, né? Que são os férmions e os bósons? Eles são duas coisas que são, vamos dizer, que nem preto e branco? Sei. Ou são duas coisas que podem ter uma simetria em comum entre eles, ligando lá para o bar? Porque é simetria, né? Por exemplo. Então, se eles têm aí, parece que são duas coisas distintas. Não, nesse mundo, vamos dizer assim, no mundo da mecânica, no mundo assim, da mecânica quântica, né, vamos dizer, desse mundo da invariância relativista do grupo de Lorentz, eles são
dois objetos completamente distintos mesmo, são dois mundos distintos, até porque nós tínhamos visto que a partir das representações fermiônicas a gente consegue construir as representações bosônicas, né? Então, lembrar lá que a partir, por exemplo, da representação meio zero, que são os términos leves, se a gente faz, né, o produto tensorial para a representação 0,5, que são os términos right, a gente consegue construir a representação meio, que é a representação vetorial. Então, né, a gente tem aqui um escalar e tem um vetor. Então a gente. Eu vou até botar aqui. E se a gente pega, por exemplo, a representação meio, né, pegar um termo left, o outro termo left, então a gente sabe que pode construir aqui a representação 0,0, que é a representação escalar, mais a representação dos tensores antissimétricos, vamos dizer, autoduais. Eu consigo construir aqui um escalar e aqui eu consigo construir um FI, tal, que o dual dele é igual a ele. Então, quer dizer, a partir dos férmions, a gente constrói bósons. Então, isso, né, Dória, eu diria que do ponto de vista do grupo de Lorentz, do grupo de Poincaré, isso marca uma distinção bem razoável. Os férmions realmente aparecem como objetos mais fundamentais. Você faz transformações, claro, que deixa os férmions de um lado, os bósons de outro, mas a partir de férmions você constrói bósons, e não vice-versa. Você pode iterar, multiplicar tensorialmente qualquer representação bosônica que você quiser, que você nunca vai obter representação fermiônica. Então, o grupo de Lorentz, o grupo de Poincaré, ele realmente distingue. As representações mais fundamentais são as representações fermiônicas. Se você introduz agora a supersimetria é que vai, de uma certa maneira, harmonizar essa polarização bóson-término, essa diferença. A supersimetria, ela vai chegar com um discurso mais agregador e ela vai fazer, então, que você consegue construir uma teoria invariante onde uma transformação de um bóson, ela incorpora um férmio, ou seja, que bósons e férmions começam a compartilhar os mesmos multipletos. Você não consegue ter uma simetria mais estendida, um conceito de multiplete, onde agora bósons e férmions se agregam no mesmo multiplete. O grupo de Poincaré, o grupo de Lorentz, o grupo conforme, todos os grupos, né, o grupo de Antidecida, não importa, todos os grupos de espaço e tempo, eles segregam férmions e bósons, dois guetos separados. Com a supersimetria você começa a harmonizar e esses caras começam a compartilhar uma mesma estrutura. Então, se eu entendi bem o teu ponto, tem alguma coisa no grupo relativista que distingue o bóson do férmio, sim. Aí que vem a questão que muitas vezes você pode, vamos dizer, no nome de uma simetria, forçar uma situação. Certo. Ou abrir um pensamento. Agora, quando você pega aqui, tu não faz isso aqui que você fez a comutação, você está fazendo o quê? São situações experimentais, né? Isso aqui, você fez isso aqui, quando botou o computador, por uma realidade experimental. Claro. Um fato observacional. Estados fermiônicos devem ser estados. O que é diferente quando você pega na supersimetria. Claro. Vamos tentar fazer isso aqui. E daí entra um mundo novo por ali. Aqui não, aqui você está sendo, não é obrigado a tentar, você é obrigado a fazer assim, porque senão deu muita inconsistência experimental. Né? Então, eu digo assim, que sempre fica a grande questão, até que ponto os términos bósons é preto e branco, e até que ponto eles têm uma ligação. Quer dizer, teoricamente, eu acho que você pode fazer tudo. Compreende sim. Mas a pergunta fica, entende? Até que ponto, vamos dizer assim, que escalas de fenômenos a gente poderia... Será que a natureza nos dá uma escala a partir da qual a relação entre bósons e férmions muda? Quer dizer, essa polarização, mundo bosônico, mundo fermiônico que a gente vê, ela é perpétua ou ela está limitada a uma faixa de observação na natureza? Então, a ideia da supersimetria um pouco é essa, dizer que isso é uma questão circunstancial. A gente está numa região da natureza em que a gente não vê, mas a gente pode ter acesso a uma outra região da natureza onde
essa relação entre bóson e fêmea deixa de ser menos preto e branco. Eles podem Que é legal a questão que eu gosto muito de dizer, mas é a questão do masculino, feminino e do homossexual. Vocês não sabem que eu sou preconceituoso. Tem tanto amigo gay, meu Deus do céu. A gente... Agora é meu amigo, manda ele que é o gay. Ele é meu amigo. Pelo menos até então não se revelou. Tá gravando? Meu Deus, que pariu. É homem, espada. Sou espada, hein? Só é tricolor. Porque você apesar de questão de coisas que você não sabe se misturam ou não se misturam. Sei. Quer dizer, teoricamente você pode dizer, bom, eu posso ser bissexual, posso ser claro. Você pode ser tudo, não há dúvida nenhuma. Mas ninguém nasceu aqui por causa de sexualismo. Mas tem homem e mulher. Então, quer dizer, as coisas da mente e as coisas experimentais nem sempre são a mesma coisa. Quer dizer, a relação que botou isso na ilustração, sei. então a gente sempre tem uma confusão até que onde você pode ser bissexual. Você pode perguntar a mesma coisa, mas aí você poderia falar assim, e na supersimetria então? Né? Pergunta se a gente vai no teu barco, você fala supersimetria. Será que quando eu vou para a supersimetria? Aí eu já começo a misturar bóson com fêmea. E a relação de computação agora, o que é? Quer dizer, mesmo dentro da supersimetria, fêmea é fêmea e bóson é bóson, eu diria assim, mesmo uma teoria supersimétrica, onde você tem bósons e fêmeas na mesma ação, uma simetria que relaciona esses bósons, mistura bósons com fêmea, deixando a ação invariante, na hora de quantizar você vai dizer, bóson é quantizado dessa forma, e fêmea é quantizado com anticomutador. Só que você pode incorporar isso de uma forma harmoniosa através do conceito de superespaço. Quando você vai para o conceito de superespaço, você, ao invés de introduzir, você fala de supercampos. Então, esses supercampos, eles satisfazem as relações de comutação típicas do campo. Só que, como esse supercampo ele é expandido no setor bosônico e no setor fermiônico, a teoria de grupo é natural, é a teoria de grupo da supersimetria. Na hora que eu vou pegar comutador de bóson com bóson, sai comutador. Na hora que eu vou pegar comutador de fêmea com fêmea, sai anticomutador naturalmente. Então a supersimetria não é que ela diga, bom, agora bóson está misturado com fêmea, então tudo comuta ou tudo anticomuta. Não, bóson continua comutando, fêmea continua anticomutando, só que a supersimetria ela incorpora naturalmente comutação e anticomutação na fêmea, entendeu? É um pouco isso. Mas é uma coisa estratégica. Mas sim, é uma coisa estratégica. Quer dizer, o que você quer levantar? O teu ponto é que realmente bóson é diferente de fêmea, né? Não, o ponto que eu quero levantar é que sempre tem uma coisa que eu vou dizer. Você nasceu porque teve um homem e uma mulher. Do ponto de vista da teoria de campo, né? Vamos dizer. Agora, existem muitas considerações mentais Certo. que você não precisa ser só homem ou ser só mulher. Você pode transitar. Entende sim? Então, quer dizer, quando você recebe teorias, a supersimetria é clara, você aqui botou a microcausalidade e diz, olha, a microcausalidade é ser assim, porque senão lá o bode lá se levanta, lá todo mundo lê, é um fato que pode cair. Então, foi só que, é assim, mas de repente, não, teoricamente, eu acho que sempre no mundo teórico dá para fazer muitas coisas, a mais do que muitas vezes. São válidas que elas aconteçam, mas se você não tiver um background, você fica também viajando demais, né? Sabe o que eu quis dizer? Não, tá legal, tá legal. Assim, aproveitando não, que é importante isso. O livro canônico que o que é um campo? Eu falo, depois se alguém puder apagar, eu acho que isso aqui tá legal, sabe? Fica, só porque eu tenho... E fêmeas e bósons são duas grandes construções da natureza que a gente encontra. Ele não encontra a partícula de zero mesmo. As duas grandes construções são essas duas colunas. Eu vejo que ir lá nos fundamentos, no parque tricolor, e botar todas essas colunas. Eu acho que ali você fez uma composição sem ferir muitos conceitos, mas conseguiu fazer eles como algo complementares e antagônicos. Tá. Há objetos fundamentais fermiônicos e há objetos fundamentais bosônicos. E eles são a composição do bolo, né? É a farinha e o trigo. Professor, como é que, nessa conversa aí, como é que entra os gentílions? Entra os? Gentílions.
Gentilions. Gentilions. O que é isso? Depois eu falo, então você não sabe. Não, você me fala o que é. É que eu não sei explicar assim tão Tá. bem. Mas são... É uma coisa intermediária que varre entre o bóson e o... continuamente. O fermo seria um extremo e Sei. o Não é, bóson mas seria o outro. isso você está em 4 dimensões ou está em 2 dimensões claras? Porque aí pode ser os ânions. Bom, eu só sei isso Depois dentro do tu fala. contexto de Tá. física e estatística que o professor ensinou. O professor Constantino, né? Gentilions. É. E tem Gentilions. Gostaria de ver isso depois. são partículas formadoras. Sei. Tipo isso. Gostaria de dar uma olhada. Não conheço. Tá. Ignorância assumida, não conheço. Nossa, achei alguma coisa. Algum aí vai começar. Não, eu gostaria de ver isso aí, interessante, porque eu não sei se nunca vi isso. Dentro da discussão da supersimetria, eu nunca vi esse ponto levantado. Pode ser uma questão interessante de se pensar, tá? Na supersimetria. O que eu estou querendo dizer é que, então, do ponto de vista da nossa concepção daquilo que é um campo quântico, né, o que caracteriza o campo quântico é fundamental a escolha do estado fundamental. E depois, a gente tem que escolher aquilo que é o vácuo, aquilo que é o que dá a estabilidade da teoria, e depois aquilo que são as flutuações. No caso, nós já tínhamos trabalhado aqui, aulas anteriores, a questão, quando a gente estava fazendo a integração, né? O método da integração funcional, a gente estava vendo as funções de Green de um ponto, né? Então a gente estava vendo que as funções de Green de um ponto, elas vão pegar vácuo, campo, vácuo. E aí nós tínhamos feito aquela discussão da invariância de Lorentz, da teoria quântica, e aí nós tínhamos visto que esse valor esperado no vácuo deve ser zero, sempre que o campo, sempre que o spin do campo for diferente de zero. Né? Então, somente campo escalar, a gente viu então que somente escalar pode ter valor esperado no vácuo diferente de zero, né? Porque o escalar não vai ferir a invariância rotacional do vácuo, e é o que a gente usa em geral quando a gente faz mecanismos de quebra de simetria. Mas campo fermiônico, por exemplo, então se eu pegar um campo fermiônico, o valor esperado no vácuo desse campo deve ser zero por argumentação de invariância de Lorentz. O vácuo é invariante de Lorentz, é invariante rotacional, esse campo tem spin-meio, 10 spin-meio, que é ortogonal ao setor de spin zero, e esse valor esperado no vácuo deve ser nulo por invariância de Lorentz. Tá? E aí, então, o campo quântico, ele vai ser sempre, naturalmente o campo quântico já aparece como uma flutuação. O campo escalar não. O campo escalar, ele pode ter uma condensação, ele pode condensar e ter um valor esperado no vácuo diferente de zero. Então isso garante para o campo escalar uma estrutura de vácuo. E para eu então tirar do campo escalar a flutuação, eu teria que pegar o meu campo escalar, ele vai ser isso aqui que eu vou chamar, sei lá, de V, eu vou chamar isso aqui de V, que pode ser diferente de zero. Então, meu campo escalar, ele vai ser, na verdade, tudo que vai ser o campo quântico, vai ser as flutuações em torno desse grau 6. Eu vou quantizar as flutuações. Então, o campo escalar, do ponto de vista como um campo quântico, ele pode ou não ser diretamente um campo quântico. Se ele não se condensar no vácuo, se esse valor esperado no vácuo for zero, o campo escalar é o próprio campo quântico. Mas se esse valor esperado no vácuo for diferente de zero, significa que esse campo escalar, ele tem uma estrutura estável no vácuo, de vácuo, e aí o que eu vou quantizar dele são as oscilações em relação a esse vácuo. O que não acontece com o campo fermiônico. O campo fermiônico, naturalmente, ele já é uma flutuação. Então parece que os fermions, eles já aparecem naturalmente como flutuações quânticas. Isso tem a ver com as partículas da matéria condensada, que elas têm uma certa background acima do... Isso. Na matéria condensada, a discussão é um pouco essa. Né? Você, por exemplo, quando pega esses chamados quase partículas do pessoal da matéria condensada, né? Essa estrutura de Phong, Polaron, né? Plasmon, Magnon, todas essas são excitações, né? Que são, na verdade, flutuações em torno de uma configuração de background. Você tem uma configuração de mínima energia, quer dizer, o hamiltoniano do sistema tem um mínimo de energia, e essas flutuações se propagam sob a forma de ondas com relação bem definidas em relação a esse background. Todos eles são campos escalares. Então. Esses são campos escalares. São, em geral, você tem excitações também fermiônicas. Você tem também, então, você pode ter excitações fermiônicas. Os pólarons, na verdade,
são elétrons da rede cristalina que se propagam com uma interação de fônons em torno dele, quer dizer, os fônons se aglutinam em torno do elétron e dão uma eletronlinha, mas que se propaga como uma partícula fermiônica, mas com propriedades mudadas, redefinidas, como a massa, por exemplo. Então você pode ter também flutuações fermiônicas. Agora, fônons, magnons, isso aí são objetos de natureza estelar, natureza estelar. Tá? Bom, então, fica claro para nós que campos, se a gente for fazer um trabalho, assim, uma descrição quântica de campos fermiônicos, nós vamos ter que nos deparar com essa relação aqui. Eu vou encontrar situações onde eu tenho campos tomados a tempos iguais, mas em posições diferentes. Esses objetos têm uma natureza anticomutante. Então, a gente tem que trazer, se fossem campos escalares, não, eles estariam comutando. Ou se fossem campos fermiônicos, bosônicos, né? Por exemplo, o campo eletromagnético, Ni. Ni é igual a Ni a Mi. Então, isso aqui não muda nada, é a minha álgebra normal, de números comutantes. Mas ao passo que aqui, eu estou trabalhando com objetos anticomutantes. Então, a quantização de campos fermiônicos, ela nos traz um novo tipo de variáveis para descrever esses campos, que são as chamadas variáveis de Grassmann. Variáveis de Grassmann, que são variáveis de natureza anticomutante. Claro, na simetria a gente usa abundantemente essas variáveis de Grassmann. Então, as variáveis de Grassmann são variáveis, eu vou pegar, por exemplo, coordenadas, né, variáveis, números, que têm essa propriedade aqui. Sei lá, eu vou pegar um conjunto de variáveis de Grassmann, θi, tem N variáveis de Grassmann, e elas vão satisfazer a essa relação. θi, θj, é menos θj, θi, né? E o que implica, então, se I for igual a J, θi ao quadrado é igual a zero. Para I fixo, estou fazendo soma em I não. Para cada I fixo, θi é menos θi, então θi ao quadrado é igual a zero, um dado em fixo, sem soma. Mas as coordenadas diferentes anticomutam. Então, isso é uma variável de Grassmann. Claro, nós vamos ver que essas variáveis de Grassmann vão ter repercussão tanto na quantização dos campos fermiônicos, como também na quantização dos campos de Young e Mills. Nós vamos ter que colocar variáveis de Grassmann, né, em associação com novos campos que vão ser introduzidos no processo de quantização, que são os campos fantasmas, os campos de impulsos de Faddeev de Foucault. Então nós vamos ver que... Comercial. Oi? Minuto comercial. Fala aí. O Maple. No Maple 12, ele explora bem campos campos fermiônicos. Campos anticomutantes, variáveis de Grassmann. Então tá, já tem um cálculo para variável de Grassmann. É para supersimetria, provavelmente. Que tudo automático. Ei, gato, tudo bom? Tudo bem? Quer falar comigo? Falar. Não, tudo bem, sim. Utilização dos campos. Vou anunciar isso depois, quando na próxima daqui. Provavelmente daqui na quarta-feira, a gente já vai poder fazer, já vai começar a introduzir na quantização por integral de caminho do campo de Young e Mills. Nós vamos ver que vamos introduzir o gate fixing e vamos aí introduzir vamos ter um artifício para poder levar algumas informações sobre o gate fixing para a ação, vamos dizer, quântica. E aí isso é feito mediante a introdução de um novo conjunto de campos na teoria de Young e Mills, que não são os campos calíficos, são os chamados campos de Ghost, os campos de Faddeev de Foucault, que são então campos escalares anticomutantes. Isso é uma situação maluca. Introduzir campo escalar anticomutante. Campo escalar anticomutante, nós vamos ver quando a gente escrever a ação dos Faddeev de Foucault, ele vai dar campo escalar com propagador com resíduo negativo. E aí ele vai dar origem. É por isso que eles são chamados de Gauss. Se a gente pegar uma ação de Klein-Bor, tipo assim, demi, phi, e esse campo aqui for de natureza anticomutante, então o propagador dessa teoria, em vez de ser I sobre K2, tem um termo de massa, menos M2, ele vai ser menos I sobre K2. Então vai aparecer exatamente um resíduo oposto ao resíduo de Klein-Bor. E aí nós sabemos, já fizemos a nossa análise do resíduo do propagador no polo. Esse resíduo no polo
Ele está marcando exatamente o sinal que aparece em frente à norma ao quadrado das funções de onda de uma partícula associadas a esse campo. Isso aqui é a função de onda de uma partícula criada a partir do vácuo pelo campo quântico, que é o escalar anticomutante. Então vai aparecer isso aqui vai dar um número negativo, automaticamente, por causa desse sinal aqui. Então nós vamos estar falando de partículas cuja norma, descritas por funções de onda, de norma ao quadrado negativo. Por isso que essas partículas, aqui no caso desses campos aqui serem anticomutantes, essa ação de Klein-Gordon, ela dá exatamente ghosts, tá? Estados de norma ao quadrado negativo. Por isso que os campos de Kladek-Popov são chamados de ghosts de Kladek-Popov. Mas nós vamos tirar isso aí, porque pela ação dele a gente vai tirar o propagador e vai ver que o propagador sai com o sinal oposto ao que um campo escalar de Klein-Gordon teria. Né? Então é isso aí que marca o aspecto de ghost dele. Então nós vamos introduzir então, também no método de quantização por integral de caminho, da teoria de Young-Mills, nós vamos ser obrigados a introduzir campos que são descritos por variáveis de Draghi. Então, isso justifica o aparecimento dessas variáveis de Draghi na física, vamos dizer assim, na teoria de campos quântica, na supersimetria, mesmo a supersimetria clássica, ela introduz. Né? A questão que a gente coloca aí realmente é uma questão delicada. Né? A gente vai associar términos. Eu vou colocar a questão para vocês, que é uma questão que não é trivial, não. É simples, mas não é trivial. Férmions estão associados. Então, vou colocar assim, uma álgebra anticomutante, de anticomutadores. Então, tá legal. A pergunta é, quanticamente, a gente até entende, né, que os campos são operadores e operadores podem comutar, podem anticomutar. Mas na supersimetria, a gente fala, vou fazer uma teoria clássica, uma teoria de campos clássicos, onde agora eu tenho campos fermiônicos que são de natureza anticomutante. Então a pergunta é, a teoria clássica de Dirac, se eu pegar a teoria de Dirac clássica, não estou quantizando, e colocar objetos de natureza anticomutante, que significado eu posso dar? Né? Seria uma coisa estranha, você tem objetos que são clássicos, mas que são anticomutantes. Então, a gente se pergunta, objetos que são, quer dizer, tem sentido realmente falar de uma teoria clássica para campos fermiônicos? Né? A pergunta é, tem sentido? Eu estou falando que o que a gente espera que um campo clássico seja uma função de t e x, uma função com caráter tensorial. Pode ser um campo osório, é uma representação, é um campo, é uma função, né, ou um conjunto de funções, componentes, né, que estão numa certa representação do grupo de Lorentz. E aí, são funções da posição do tempo, das coordenadas x e t. A questão é, se esses objetos são anticomutantes, eles perdem um pouco o caráter de função. Eu entendo que objetos que possam anticomutar sejam de natureza operatorial. Então, na verdade, né, a gente imagina que quando a gente está falando de uma teoria clássica para campos fermiônicos de natureza anticomutante, na verdade o que a gente está falando é de uma teoria, na verdade, quântica mesmo, porque o aspecto de anticomutação é um aspecto intrínseco, né, do campo quântico. Então, realmente, qual é o significado? Uma função, pega a equação de Dirac. A gente pega a equação de Dirac, o Lobo já deu uma olhadinha na equação de Dirac. I, gama mi, dmi, tá? Equação de Dirac livre, psi igual a zero. Temos um campo aqui, temos uma função de onda. É a função de onda relativística do elétron. Satisfaz a equação de Dirac. Então é um férmion, é um spinor com 4 componentes. Isso é uma função de onda. Se nós pegarmos qualquer estudo sobre a equação de Dirac, nós vamos ver que esse objeto é comutante, é uma função de onda. Então a gente constrói aquela grandeza, psi barrado, gama mi, psi, né? Consegue a densidade, né? Densidade, psi, é o rho, depois constrói lá a parte corrente. Então, a gente sabe que essa função de onda aqui, ela é de natureza comutante. Eu vou escrever isso aqui como sendo psi alfa está, psi alfa, que passa um pelo outro, são números. Então, na equação de Dirac, apesar do que o férmion, eu tenho um férmion de natureza comutante.
Mas se agora eu falo, não, a minha equação de Dirac vai ser uma equação para o campo. Então eu vou ter um lagrangiano agora para o campo de Dirac. Sigma e gama mi, vamos tirar lá, dmi, né? E gama mi, dmi, psi. Então isso aqui é o lagrangiano de Dirac, para o campo agora. Esse campo agora, ele passa a ter natureza anticomutante. Então, já não tem mais nada a ver com a função de onda, já é uma outra estrutura. Agora, o que é esse objeto aqui clássico e anticomutante? É uma estrutura formal. O objeto está bom, clássico, sim, e anticomutante, mas não tem uma interpretação direta. Isso aí só vai fazer sentido como teoria quântica. A gente espera que uma teoria, quer dizer, uma descrição em termos de términos que são anticomutantes, só vai fazer sentido na teoria quântica. Certo? Porque o estudante fica confuso quando ele começa a ver que a gente introduz variáveis de Grassmann na quantização do campo fermiônico, mas a equação de Dirac ela é uma equação para objetos comutantes. Tá? A função de onda de Dirac é uma função de onda comutante. Ao passo que o campo de Dirac, mesmo clássico, ele é anticomutante. Então, a questão que a gente coloca é qual é o sentido de uma teoria clássica para campos anticomutantes. Né? Não deve ter ela só deve existir mesmo quando deve fazer sentido como teoria quântica. Então, vamos abrir um capítulozinho aqui, que é o estudo de coisa simples sobre variáveis grassmannianas. Né? Cálculo de variáveis grassmannianas. Vamos fazer o cálculo, né? Primeira coisa, vamos pegar uma variável só. Né? Pegar o caso de uma variável grassmanniana, unidimensional. Caso unidimensional. Então, nós temos uma coordenada θ só. E essa coordenada θ2, tal que θ, né? Coordenada θ, tal que θ2 é igual a zero. É uma única coordenada e ela anticomuta pela mesma. Então, ela é zero. Então, isso é uma coordenada grassmanniana. Pergunta o que é uma função, né, de uma coordenada grassmanniana? Então, por exemplo, se eu for formar uma função de uma coordenada grassmanniana, a gente espera que toda função diferenciável, né, uma função C infinito, ou uma função analítica, ela possa ser escrita em expansão polinomial. Se eu for expandir essa função, no máximo, ela vai ter termos de primeira ordem. Eu não consigo ter termos de segunda ordem, porque θ2 já seria zero. Então, no caso de uma função, de uma variável grassmanniana unidimensional, essa função aqui é uma função, é o polinômio mais geral que eu posso construir com essa coordenada. Por exemplo, uma exponencial, né? Fazer uma exponencial, essa exponencial ela vai ser a identidade, 1 mais θ. Porque na hora que eu for, se eu imaginar que a exponencial é a série de potências, né? Isso aqui é uma série de potências, né? Então a gente sabe que todos os termos acima da potência baixa são zero. Então essa função ela para em primeira ordem. Então isso é uma coisa muito simples, né? E tem que ter cuidado com a questão também da comutatividade. Se essa grandeza aqui, F, for uma grandeza de natureza comutante, esse alfa é comutante, como isso aqui é anticomutante, isso aqui vai ser anticomutante. Se F, né, não é grassmanniano, se F não é grassmanniano, vamos colocar assim, A-number. Normalmente a gente chama de C-number, é o que é comutante. E o que é A-number não é A-function, não é uma função anticomutante. Então, alfa é comutante, é um número real normal, e beta é anticomutante. Né? Porque se esse cara aqui é anticomutante e esse total aqui é comutante, significa que uma variável anticomutante passa duas vezes por aqui para dar comutação. Esse cara tem que ser anticomutante. E beta é anticomutante. Então, o número também não. Vou colocar dessa forma. Bom, e vice-versa. Se esse cara aqui for de natureza anticomutante, esse aqui é anticomutante e esse aqui é comutante, porque o θ já dá o caráter anticomutante. Vou colocar dessa forma. Tá.
O que a gente pode pensar de fazer em termos dessa função? Né? Temos aí, a gente pode definir o operador de derivada, né? E a gente tem que ter um cuidadinho só, que é quando a gente vai definir a derivada em relação a uma variável grassmanniana. Como é que a gente pensaria na derivada? A gente pensaria na derivada dessa forma. Quando a gente pega a derivada, vamos pensar aqui no caso, vamos fazer um paralelo aqui com as coordenadas comutantes. Então, tem uma variável só x, né? Como é que a gente define a derivada? A gente define a derivada dizendo o seguinte, tá? Faz uma pequena variação na coordenada e a gente vê como a função varia. A gente diz que a função varia, né? De tal modo que o coeficiente do ΔX é justamente o f' de x. E, no fundo, para nós, isso é a definição de derivada. É f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, aqui tanto faz botar f' de x ΔX como x ΔX f' de x ΔX como ΔX f' de x, né? Que são objetos comutantes. Aqui, né, quando eu for fazer a derivada, então a pergunta é, se eu pegar f de θ mais um Δθ, eu tenho que pensar, eu vou definir, isso aqui vai ser f de θ mais Δθ f' de θ ou f' de θ Δθ. Por quê? Porque agora, dessa função aqui, por de natureza, né, dessa função aqui, eu estou derivando em relação a θ, na verdade, eu tenho d de θ aqui, isso aqui é anticontante. Então, isso aqui, passando para cá, sendo colocado aqui ou aqui, tem um sinal menos de diferença. Certo? Eu teria Δθ, d de θ de f, ou df de θ, Δθ. Então, eu teria, por essa coordenada passa por essa função aqui, vocês observam, se f for uma função anticomutante, esse beta aqui é comutante. Então, a derivada de f em relação a θ, se for o beta, esse beta, tanto faz ele passar por Δθ, como não passar, o sinal é porque beta é comutante e Δθ é anticomutante. Mas se f for comutante, como função comutante, beta é anticomutante, tanto quanto θ. Então, se esse beta está aqui ou está aqui, tem um sinal menos de diferença. Então, quando a gente define a coordenada, a derivada em relação a uma coordenada grassmanniana, a ordem começa a ser importante. Pode fazer diferença dependendo do caso. Então, o que a gente faz? A gente cria um conceito de derivada. A gente diz que a derivada é a chamada derivada à esquerda. Ou seja, eu vou sempre definir a derivada grassmanniana dessa forma. A expansão em torno, né, da coordenada θ vai ser f de θ mais Δθ f' de θ. Então vai ser aqui que eu vou ler a minha derivada. Ou seja, se eu pegar a minha função, vamos dizer que eu pego isso aqui, ó, f de θ, como eu coloquei lá, é alfa mais beta θ. Então, f de θ mais epsilon, vou colocar mais Δθ, vai ser alfa mais beta mais, aqui é de θ mais beta, Δθ, estou colocando aqui, beta mais Δθ, mais Δθ, mais Δθ, f' de θ. Para nós, né, isso aqui, vamos usar, vamos colocar, desculpa aqui, vamos colocar dessa forma, tá? Colocando para a mais Δθ. Então, isso aqui é o f de θ mais Δθ, menos, né? Então, o f de θ mais Δθ e o f de θ está menos f de θ. Isso tem que dar, então, isso aqui, vamos botar f de θ mais Δθ menos f de θ, pode ver aqui, vai dar para nós beta Δθ. Mais isso aqui, para nós, é Δθ f' de θ, que é assim que eu defini minha derivada.
derivada f de θ mais delta θ menos f de θ é isso aqui. Aqui que eu vou ler minha derivada. Então, como essa minha função f aqui, se eu pegar essa minha função f aqui comutante, esse beta aqui é anticomutante. Então, esse cara vem para cá, e aí meu f de θ, se o f for comutante, isso aqui é comutante, isso é anticomutante, isso é anticomutante. Então, beta e delta θ anticomutam. Então, se beta e delta θ anticomutam, isso aqui é menos delta θ beta. Então, nesse caso, a derivada de f em relação a θ é menos beta. Tá? Então, vamos colocar dessa forma. A gente define, então, sempre dessa forma. Vamos convencionar que a derivada pela esquerda, a derivada da função grassmanniana, ela vai sair sempre dessa forma, sempre segundo essa expansão. Vou definir o que a gente chama, então, de derivada pela esquerda. A gente coloca a variação vezes a derivada, que pode ser diferente de colocar a derivada vezes a variação. Então, a gente vai convencionar que a derivada é calculada dessa forma aqui, certo? Beta não é grassmanniano, né? Beta pode ou não ser, vai depender. Vai depender. Se F for grassmanniano, então esse é grassmanniano, esse é grassmanniano. Então esse não é grassmanniano. Mas se F não for grassmanniano, for normal, for uma coordenada comutante, esse é comutante, esse é anti, então esse aqui tem que ser anti também. Então beta vai ser grassmanniano. Quer dizer, menos pode ser mais também. Isso. Então você tem que. Você padroniza dessa forma. Você define a derivada dessa forma para evitar o problema da ordem. Tá? Legal? Vamos em frente. Bom, então a gente vai definir a derivada chamada pela esquerda. Então isso aqui define a chamada, então, derivada pela esquerda. Então vamos dizer o seguinte, d θ de f, né? Então vai ser d de θ de alfa mais beta θ. Então, se acontecer desse f, se a gente está colocando justamente essa situação, dessa função aqui ser comutante, isso aqui é anticomutante, isso aqui é anticomutante. Então, a derivada de uma constante é zero. O primeiro termo vai zero. O segundo termo vai ficar, então, d de beta, né, de beta θ. Mas aí, devido à natureza anticomutante do θ e à natureza anticomutante do beta, essa derivada não vai dar θ. Essa derivada não vai dar beta, vai dar menos beta. Né? Por quê? Porque o d de θ vai ter que passar para cá. Então, quando o d de θ passar para cá, se esse objeto aqui é anticomutante, a derivada em relação à variável grassmanniana, ela vai perceber esse caráter. Tá? Se pensar que se eu derivar em relação a um espinor, eu obtenho um espinor. Então, a derivada não vai perder essa informação de que ela é grassmanniana. Então, a gente vai pensar dessa forma. A derivada, então, de um produto de funções, né, vai aplicar logo a regra de Leibniz, né, de uma função f vezes uma função g, ela vai ser df de θ vezes g. Agora vai ficar mais ou menos f dg de θ. Uma derivada, vamos colocar assim, ela tem um caráter grassmanniano. Tá? Então, por exemplo, se essa função aqui for comutante, d de θ passa por aqui com sinal mais. Se essa função for uma função anticomutante, o d de θ, ao passar por aqui, ele vai dar a regra de Leibniz com sinal menos. Então, isso aqui, esse sinal mais ou menos, vai depender de f. Né? Depende do caráter de f. Se f é comutante ou se f é anticomutante. Então, a derivada grassmanniana, ela vê primeiro a função na qual ela está atuando. Certo? Oi, fala aí, cara. Alguma dúvida aí? Algum comentário? Pode falar. Não, estou falando dos anjos, tá? Que ele parece que tem um erro da discográfica no livro. Que é, ali ele esquece de botar uma derivada lá. Ah, entendi. Na segunda. Na segunda, né? É, já. Está claro, então, que a derivada grassmanniana, a derivada em relação à coordenada grassmanniana, ela vai sempre, né, ela tem um caráter grassmanniano, então, se ela passa por uma função, ela mesma vai saber. Por exemplo, o caso aqui, essa derivada grassmanniana, ao passar por beta, ela vai saber se esse beta é comutante ou anticomutante. Então, ela vai dar menos, se for anticomutante, vai dar menos beta, se for comutante, daria beta. Estou pegando aqui, no caso, claro, para especificar isso aqui no caso de beta ser
anticomutante. Ou seja, F é comutante. Se o F for comutante, então nesse caso. Mas aí fica tudo automático, você sabendo o caráter de cada coordenada, de cada função, a derivada ao passar. Né? Outra coisa então que vai acontecer aqui também é que a derivada da derivada, nesse caso, de uma única variável, dá zero. Que a derivada em relação à teta é grassmanniana. A derivada em relação à teta é grassmanniana. Então, dd θ é menos dd θ. É como uma variável grassmanniana. Então, nesse caso aqui, a derivada segunda já é zero. Né? A derivada dd θ, certo? O que fica até consistente, porque se eu derivar duas vezes, né, a minha função mais geral é um polinômio de primeira ordem, então a derivada segunda realmente é zero. Muito bem, então isso é a derivada. Agora, a pergunta é o que significa integral. Vamos pensar aqui, porque isso aqui agora é um pouquinho só mais delicado. Como é que fica então a integral em relação a uma coordenada grassmanniana? A pergunta é: então, como é que a gente define então a operação de integral? Então, vamos pensar, né? Então, aqui pensa bem uma coisa: essa coordenada é grassmanniana, a integral é indefinida. Vou colocar. Mas o que significa a integral indefinida, né? Sobre uma variável grassmanniana? Uma variável usual, vou fazer a integral de dx, né? De f de x. Isso aqui é uma integral indefinida. Isso aqui me dá. Oi, professor, pode fechar? Pode. Meio ventando aí, né? Isso aqui vai me dar uma função de x. Mas claro, se eu colocar isso aqui como uma integral definida, né? Isso aqui é uma função. Isso aqui é um certo, chamamos aqui de um certo f de x. Isso aqui para nós não, isso aqui é uma constante. Então, quando a gente integra em cima de uma variável anticomutante, então a pergunta é: eu estou integrando sobre todo o range dessa variável. O que significa uma variável grassmanniana? Uma variável cujo quadrado é zero. Por exemplo, que número a gente poderia pensar? Que número é não nulo, mas que tem quadrado? Você consegue dar alguma representação numérica para uma grandeza que satisfaz a essa propriedade aqui? Quer dizer, a única coisa que a gente, mais próximo de nós, que nós conhecemos, que tem quadrado zero sem ser zero, é uma matriz. Né? Eu tenho matrizes que são nilpotentes e que não são nulas. Por exemplo, eu vou pegar essa matriz 2 por 2 aqui, 0, 1, 0, 0. E elevar essa matriz ao quadrado, isso aqui vai dar zero. Então, uma matriz desse tipo pode fazer o papel de uma variável grassmanniana. Na verdade, eu poderia pensar, quem sabe essa minha variável grassmanniana, ela não está justamente me dizendo isso. Isso aqui é 0, o número x, 0, 0. Se eu associar uma matriz grassmanniana, um número grassmanniano, a uma matriz real, com um só x real colocado aqui, é claro que isso aqui automaticamente é zero, independentemente do x. Então, poderia ser uma forma de eu representar uma variável grassmanniana através de matrizes nilpotentes. Né? Muito bem. Então, a questão que a gente vai colocar agora é: como é que eu posso motivar a introdução de uma integração em relação a uma variável grassmanniana? Oi? Oi, André, tudo bem? Estou sem pensar. Tá comigo? Ah, como é que a gente vai dar sentido à integração de uma variável grassmanniana? Então, quer dizer, a questão é como, né, como dar sentido a esta operação. Então, vamos tentar ver o seguinte: se a gente pegar vamos pegar as propriedades fundamentais da operação de integração. Vamos pegar então a integração, né, duas propriedades fundamentais, né, das portagens da integração. Propriedades fundamentais da integração. Uma propriedade fundamental
é a linearidade. Né? Então a gente sabe que a integral, né, uma variável x, né, de uma função f mais uma função g, a gente faz a integral da soma. Né? Quer dizer, combinação linear, é coeficiente, não importa. Tá legal. Então a gente pode dizer o seguinte, na hora de fazer a integração na função, na coordenada grassmanniana, vamos adotar então como propriedade de definição dessa operação a linearidade. Então vamos associar, vamos adotar a função grassmanniana mais geral de θ é a função linear. Então, é isso aqui, vamos dizer assim, alfa mais beta θ. E aí aqui a gente vai estar, então isso aqui é a função grassmanniana, né? Função grassmanniana mais geral. Vou colocar assim. E aí a gente vai adotar aqui a linearidade. Então vamos impor a linearidade dessa operação. Então a linearidade vai dizer o seguinte, beleza, eu vou integrar a grandeza alfa e vou integrar o segundo termo, beta. Então, estou adotando só a linearidade. Vamos ver agora uma outra propriedade fundamental da integração. Que é a linearidade. 2, que é, vamos dizer assim, a invariância translacional. Colocar assim, a gente tem uma coordenada grassmanniana, uma coordenada comutante, que é integrada, vamos dizer, de menos a mais infinito, né? Vamos pegar, a gente faz isso aqui, essa integração. Eu posso fazer uma mudança de variáveis, né? A gente pode dizer que esse x aqui é o y mais a, né? Posso x, vou botar de outra forma. Então eu faço assim, vamos dizer, x é igual a y mais a. Então, dx é dy, né? Então eu posso dizer o seguinte, quando o x é menos infinito, o y é menos infinito. Quando o x é infinito, o y é infinito. Essa coordenada dx é igual a dy. Então eu posso dizer que isso aqui é d de y mais a. Isso aqui é dx. F de y mais a. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Isso é invariância translacional da integração. Eu shifto completamente a coordenada. Agora, é claro que é crucial aqui, eu estou usando essa integral aqui em todo o espaço. Essa minha variável, ela pega todo o espaço. A coordenada grassmanniana, a gente se pergunta, essa coordenada grassmanniana, ela não tem valores limitados. Eu não sei, a coordenada grassmanniana é um número, que é θ2 igual a zero. Então, ela não tem um valor real, mínimo valor real. Ela pode ser uma variável, supor que a gente esteja fazendo a integração sobre todo o range dessa variável. Então, dentro desse espírito que a gente está integrando sobre todos os valores possíveis dessa variável grassmanniana, nós vamos impor essa propriedade de invariância translacional. Então, nós vamos dizer o seguinte, que a integral então, vamos impor, então, e a gente impõe, então, impomos, né, considerando que a variável grassmanniana, cotação, a variável grassmanniana é integrada em todo o seu domínio, a gente pode, então, né, então a gente impõe, né, nós vamos construindo uma operação para essa nova entidade. Então, nós vamos construir, né, então, nós vamos impomos, né, claro, impomos, né, na construção da operação de integração, que seja válida a invariância translacional.
Significa o quê? Então, significa o seguinte, que a integral de θ de alfa mais beta θ, que para nós, é claro, a integral de alfa mais a integral de beta θ, isso aqui seja igual a integral de θ, sei lá, mais epsilon de alfa mais beta θ mais epsilon. Essa que eu estou colocando, exatamente essa propriedade aqui. O shift for variável, tanto no elemento na medida de integração, quanto na coordenada da expansão polinomial. Vou colocar aqui. Então, essa relação está me dizendo isso. Deixa eu falar isso aqui. Então, a gente está impondo invariando linearidade, que é o primeiro lado, e depois, aqui do segundo lado, estou impondo a invariância translacional. E daí, isso aqui a gente pode escrever, esse lado aqui a gente pode escrever. Isso aqui é de θ de alfa. Mais. Estou impondo então de novo a linearidade. Integral de θ, que dθ mais x é a mesma coisa que dθ, de beta θ. Mais integral de dθ de beta epsilon. Então, deu isso aqui para nós. Esse terminho aqui. Então, vamos ver. Compare esses dois lados agora. Isso aqui, ó. Esse termo aqui cancela com esse aqui. E esse termo aqui cancela com esse aqui. Então, o que a gente ganha é que a integral em dθ, isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma outra constante. Então, a integral em dθ de uma constante deu igual a zero. Então, essa propriedade já meio radical. Né? Integrando uma constante, você não ganha função linear, você ganha zero. Então, estão mostrando para nós que a operação que a gente sabe que se faz em cima de uma constante dá zero é a derivação. Então, essas duas propriedades que a gente impõe na construção da derivada, da integral, ela me leva a identificar que para uma variável grassmanniana, integração é a mesma coisa que derivação. Então, integrar a variável grassmanniana é a mesma coisa que derivar. Então, a derivada de uma constante é zero. A integral de uma constante também é zero. Aí vocês poderiam me perguntar, esse termo aqui ficou completamente arbitrário. Né? Então, a pergunta é, e o que eu faço com a integral de dθ de θ? Então, esse termo aqui, nessa construção, isso aqui pode ter qualquer valor. Isso aqui é uma constante. Então, por linearidade, essa constante aqui eu posso tirar. Então, nós normalizamos o que se define. Então, aqui a gente faz uma definição também, que é que a integral de θ de dθ, já que a gente vai associar a integral com a derivada, que isso aqui de 1. Poderia ser qualquer valor, porque isso aqui não ficou fechado. Ficou fechado para mim que a operação de derivada de uma constante é zero. A integral de uma constante é zero. Porém, a integral da variável grassmanniana, aquele valor fica arbitrário. Então, a gente normaliza sempre a integral na variável grassmanniana de tal maneira que, com aquela normalização, isso aqui realmente diz o quê? A integral, a integral de dθ é igual a isso. Então, a gente aprende duas regras básicas aqui. Na verdade, isso aqui são duas regras básicas para integração, para derivação e integração em variável grassmanniana. Com isso, a gente está criando um cálculo, né? Um cálculozinho simples para funções de uma variável anticomutante, de uma variável grassmanniana. Então, integrar e derivar é a mesma coisa. Por quê? Porque a operação de derivada, realmente nós trabalhamos a definição de derivada como sendo a medida, né, daquilo que a função variou. Então, esse é o conceito normal de derivada. Desculpa aí, Dani. Bom, lembra, Marco? Tá aí, ele veio aqui. Manda ele saber perto da hora de passear aqui no Rio. Hoje ele estava chegando hoje aí. Então é isso aí, é Marco. Bom, então tá legal. Terceira vez dele aqui. Acho que mais, né? Já vem uns 5 anos já. Ei? Já vem aqui umas 5 vezes no Brasil, todo ano ele tá vindo. Todo ano ele tá vindo aí. Então, nós vamos adotando, né?
na definição de derivada, tudo bem, nós fizemos variação da função, o único, vamos dizer assim, o único ponto que nós colocamos, assim dizer, arbitragem de definição, é que a gente falou, vamos definir sempre a derivada colocando a variação pela esquerda. Então a gente definiu o que a gente chama de derivada pela esquerda. Agora, na integração, nós construímos um operador de derivada, de integração, baseado em duas propriedades fundamentais da integração, a linearidade e a invariância translacional. Com isso, a gente conseguiu ver que se a variável é grassmanniana, é natural associar, identificar integração com derivação. Na supersimetria, isso aqui vai ser um algoritmo que vai facilitar muito nos cálculos da gente, né? Associar a derivada. Oi, Marco, tudo bem? Entra aí, cara. Tudo bem, prazer. Então, a integração e a derivação vão ser a mesma coisa. Bom, então, vamos ver mais uma coisinha aqui. Por exemplo, se a gente vai integrar exponencial, se a gente tivesse essa função aqui, para integrar. Vamos dizer que essa função aqui, esse alfa aqui, também seja anticomutante, porque a gente vai estar calculando a exponencial de uma variável comutante. Vamos dizer que isso aqui faz o papel de um x, né? Uma variável comutante. Então, esse alfa é anticomutante, então essa expansão aqui, isso aqui está dando para nós 1 mais alfa θ. Então, a integral de 1 a 0, e essa integral aqui é a mesma coisa que a derivada. Então, isso aqui é a mesma coisa que d θ de alfa θ. Como esse alfa aqui tem natureza anticomutante, pela regra de Leibniz, essa derivada vem direto para cá e anticomuta com esse número aqui. Então, isso aqui vai dar, no final do dia, menos alfa. Certo? Por aqui, a outra aqui ela dá 1 menos alfa. Então, essa operação aqui, né, essa integral aqui está dando para nós menos alfa. Então, vamos ver por que isso aqui pode ser uma coisa interessante já já. Porque o que vai ser interessante para nós na teoria de campos vai ser, na verdade, a construção de gaussianos nas coordenadas grassmannianas. Por que vai ser interessante? Porque nós vamos querer trabalhar na quantização do campo vetorial, no campo de Gauss, nós vamos querer trabalhar no setor de Gauss de Faddeev-Popov e levar como uma ação efetiva. Então a gente vai precisar da integração de uma gaussiana. Tudo bem, vamos em frente aqui um pouquinho só. Estou quase acabando, tá? Então, a gente já entendeu como é que trabalha com uma variável grassmanniana. A questão agora é que a gente colocasse no espaço com duas coordenadas grassmannianas. θ1, θ2, ou seja, vamos dizer, uma coordenada θi. Primeiro vou botar só com duas para poder ganhar um pouco mais de feeling, depois a gente generaliza para n coordenadas. Então, mesma coisa. Nesse caso aqui, a expansão mais geral da função seria, uma função seria alfa, ela pode agora ter um coeficiente beta com θ1, pode ter um coeficiente gama com θ2. Claro, θ1 ao quadrado é 0, θ2 ao quadrado é 0, mas θ1, θ2 não é 0, θ1, θ2 é descomuta. Então eu poderia pensar que isso aqui é um delta θ1, θ2. Então essa aqui seria a função mais geral, função grassmanniana mais geral nesse espaço de dimensão 2 em coordenadas grassmannianas. A gente poderia pensar aqui o seguinte, aqui a gente já vai começando a ver que na supersimetria o conceito de multiplete já vai saindo. Cada coordenada grassmanniana, ela tem um novo coeficiente. Se essa função aqui é comutante, tem uma natureza comutante, esse cara aqui é comutante. Como esse produto aqui também é o produto de duas coisas anticomutantes, é comutante, então essa coordenada aqui é comutante. Como isso aqui é anticomutante e isso aqui é anticomutante, essa coordenada aqui e essa coordenada aqui, ambas têm natureza anticomutante. Então, numa função desse tipo, vocês veem que o número de coordenadas comutantes é igual ao número de coordenadas anticomutantes. Na supersimetria, isso vai ser o número de coordenadas bosônicas vai ter que bater com o número de coordenadas fermiônicas. Na supersimetria, a gente vai sempre pensar que uma coordenada anticomutante é um férmio, um spinor, e uma coordenada comutante é um bóson. Então, o número de coordenadas bosônicas bate com o número de coordenadas fermiônicas. Então, essa é a função geral. Claro que aí eu posso definir a derivada, né, vamos dizer, derivar em relação a θ1, eu vou derivar f em relação a θ1. Vamos partir do pressuposto que f é comutante. Então, derivada de uma constante é zero.
Se esse F aqui é comutante, esse beta aqui é anticomutante. Então, vamos supor que F, estou fazendo esse cálculo com F anticomutante. Então, isso aqui é anticomutante, isso aqui é anticomutante. D de θ1 vem para cá, então isso aqui vai dar menos beta. Isso aqui dá zero. Então, tem dependência em θ1. Dependência em θ1 está aqui. Mas, como isso aqui, tudo é comutante, isso aqui é comutante, isso aqui é comutante. Então, a derivada em θ1 passa pelo delta sem problema de sinal, porque está passando por uma coisa comutante. Então, vai ficar mais delta θ2. Então, se a função f tiver caráter comutante, tá? Então a derivada, ao passar pelo beta, ela encontra um sinal menos. Por quê? Porque beta é anticomutante. Mas quando ela passa pelo delta, ela não vê sinal menos, porque esse cara tem natureza comutante. Então ele deixa a derivada grassmanniana passar livremente. E aí o sinal fica mais. Derivada de θ1 ela, claro, esse pedaço aqui é zero. Isso é só para dar um exemplo. Se eu fosse, por exemplo, integrar essa coisa em θ1, vai ser a mesma coisa. Agora a questão é, eu tenho duas coordenadas. Então, o que vai ser meu elemento de volume agora? Meu elemento de volume agora é d de θ1, d de θ2. Esse integral todo espaço, bidimensional. Se eu quiser, por exemplo, integrar uma gaussiana, vamos dizer que eu tivesse isso aqui, alfa, e aí pegasse a exponencial de uma função, vamos dizer assim, uma função geral. Pegasse alfa, pegasse aqui, integral de alfa, θ1 e θ2. Se isso aqui, mas sabe, né? Se isso aqui é integral no espaço bidimensional, se eu tenho isso aqui, ó, integral em dx dy, vamos colocar assim, dx dy de uma função gaussiana. Exponencial. Vamos dizer que eu tenho uma coordenada. Vamos fazer o seguinte: só quero comparar, estou no caso bidimensional grassmanniano e no caso bidimensional comutante. Suponhamos que eu tenho um espaço de vou botar dx1, dx2. Que eu tenho um espaço comutante. Tá? E vou definir a gaussiana geral aqui. A exponencial aqui, vou botar assim, menos. Poderia escrever isso dessa forma. A forma bilinear mais geral, x1, x2. Eu posso escrever isso de uma forma matricial. Posso escrever o seguinte, vamos ver, vou escrever isso aqui dessa forma, x transposto mx. O que significa isso? Significa que eu estou colocando, isso aqui, essa exponencial seria, sei lá, um coeficiente n1, x1 ao quadrado, mais n2, x2 ao quadrado, mais n3, x1, x2. Isso é a função quadrática mais geral que eu posso escrever em x1, x2 para poder formar essa gaussiana aí. Então, isso aqui eu posso escrever dessa forma, uma matriz deitadinha, uma matriz linha, x1, x2, e aqui é uma matriz vetor coluna, x1, x2. Então, isso aqui me dá n1, isso aqui me dá n3 sobre 2, isso aqui me dá n3 sobre 2, isso aqui me dá n2. Então, eu posso, isso que eu estou fazendo, eu estou pegando essa coordenada aqui, isso aqui seria, aqui é uma matriz simétrica. Então, isso aqui é uma matriz simétrica, isso aqui é um vetor x1, x2, coluna, vetor x1, x2. Então, isso aqui é gaussiano. Estou em duas dimensões, certo? Vou pagar isso aqui. Bom, isso aqui pode valer depois em n dimensões, tanto faz. O que eu estou fazendo? Como é que eu faço essa integral aqui geral? Vamos pensar, isso aqui não tem termo diagonal, pode ter termo fora da diagonal, não é x1 ao quadrado e x2 ao quadrado. Tem um termo mixto, x1 com x2. Mas aí a gente sabe, essa variável aqui, essa matriz é simétrica. Por isso aqui eu posso escrever dessa forma. Integral de dx1, dx2, que é só para comparar com aquilo ali. Exponencial de menos n e j, x e xj. Expressão é a mesma coisa que isso. Como x e xj é simétrica, e j, isso aqui é uma matriz simétrica. Então tá legal, tá claro que ele é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica pode ser diagonalizada por uma transformação, matriz simétrica real pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então eu posso fazer uma mudança de variáveis aqui, só falei o seguinte, eu sei que essa matriz aqui é diagonalizada, eu posso colocar aqui R transposto R. E aqui posso colocar R transposto R. Então eu sei que a matriz R é a matriz que diagonaliza N. Então eu sei construir essa matriz explicitamente. Rm, R transposto é a matriz N til diagonal. É a matriz, então, R diagonaliza N. E essa coordenada x, Rx, é uma coordenada y, que eu estou passando agora para a base
essa base x para a base y, onde a matriz n fica diagonal. Então, essa integral aqui, deixa eu fazer isso aqui. E aí eu estou fazendo uma transformação jacobiana. Vou colocar o jacobiano aqui. Quer dizer, dx1, dx2 é a mesma coisa que dy1, y2 em relação a x1, x2, né? Opa, contrário, dx1, dx2, dy1, dy2, dy1, dy2, a matriz jacobiana. Jacobiano que faz a mudança, faz a transformação do elemento de volume. Derivar x em relação a y, né? Isso aqui, a matriz que vai sair daqui, é a matriz R transposta. Vai sair daqui, né? Quando eu derivar isso aqui, eu vou estar produzindo essa matriz aqui, R transposta. Tá lá. Então, agora, essa matriz aqui é uma matriz, essa matriz aqui é uma matriz ortogonal, né? Que diagonaliza a matriz M aqui. Então, essa matriz aqui é uma matriz sendo ortogonal, ela tem determinante sempre 1. Toda matriz ortogonal, né? Porque R transposto R é igual a identidade, ela tem determinante 1. Então, esse jacobiano que aparece aqui é necessariamente 1. 10 minutos, obrigado. Então, tá legal, 10 minutos. Tá? Então, o elemento de medida, a medida de integração não vai mudar. dy1, dx1, dx2 é igual a dy1, dy2. Por quê? Porque a transformação é ortogonal. E o determinante, então, o jacobiano, que faz a mudança de elemento de volume, tem determinante 1. Então, o elemento de volume não é alterado. E isso aqui me dá uma coisa naturalmente gaussiana. Você está me dando exponencial de menos m til 1 y1 ao quadrado, menos m til 2 y2 ao quadrado. Vou colocar dessa forma. Então, eu formei uma gaussiana, certo? Aqui. Y ao quadrado. Então, estou mais ou menos em casa, né? Porque eu tenho agora, temos aqui agora uma gaussiana. Então, é fácil. A gente sabe que vamos poder até fazer o seguinte, a gente pode realizar a integral na gaussiana facilmente. Se eu tiver isso aqui, integral, vamos colocar assim, integral em dy1, dy2, né? Vamos colocar aqui da exponencial de menos. Então, vou colocar isso aqui. Ficou dessa forma, assim, ficou menos y transposto, m til y. Formamos essa gaussiana aqui. Como é que eu faço essa integral aqui? Quer dizer, isso aqui, na verdade, é m1 ao quadrado, x1 então, a gente fala, estamos em duas dimensões, a gente pode fazer uma mudança de coordenadas, vai para coordenadas cartesianas, para coordenadas polares. A gente sabe que essa integral aqui é a mesma coisa, quando eu faço essa integral, fazer primeiro isso aqui, integral dx, só para relembrar aqui da exponencial, integral isso aqui são duas, na verdade eu vou integrar y1, tem duas integrais diferentes, isso aqui é integral dy1, desacopla, né? Como diagonalizou, aqui desacoplou. Então nós ficamos com duas gaussianas independentes. Então tá legal. Então eu preciso realizar essa gaussiana e realizar essa gaussiana. Então uma gaussiana a gente sabe, exponencial de menos alfa x2. A gente faz essa integralzinha aí facilmente. A gente vai para coordenadas polares, né? A gente diz que essa integral aqui, então, posso pegar isso aqui é i, né? A gente faz sempre assim, chama isso aqui de i ao quadrado, a integral em dx, dy, que é a menos alfa x2, é a menos alfa. Então, eu calculo o quadrado dessa coisa aí. Aí aqui eu estou com integral bidimensional, vou para coordenadas polares, aqui é o elemento de área, então isso aqui é r, dr, dθ, e isso aqui é exponencial de menos alfa, r2. Então, a integral em dθ dá integral em dθ dá 2π. Então, isso aqui dá 2πzinho. E aí nós vamos ficar com a integral, exponencial de menos alfa R2, R dr, né? Então, isso aqui é 1 sobre 2 alfa, exponencial de menos alfa R2, né? Essa é a derivada disso. Então, se eu derivar essa função aqui, eu vou produzir 2 alfa, que vai cancelar 2 alfa, então vai ficar isso aqui. Então, essa integral aqui, então, a primitiva dessa função aqui é a derivada disso aqui. Então, essa função aqui entre 0 e infinito, né? Integrando o espaço todo. Então, lá no infinito isso aqui dá 0, então isso aqui dá 1 sobre 2 alfa.
1 sobre 2 alfa. Então isso aqui dá π sobre alfa. Então π, essa integral gaussiana aqui, raiz quadrada de π sobre alfa. Então nesse caso aqui, essa integral aqui vai ficar raiz de π, vai produzir 2 raízes de π, vai ficar π. Raiz de N1 til, vai ficar então raiz de N1 til, N2 2 til. Produto dos autovalores de uma matriz é o seu determinante. Então isso aqui fica π sobre a raiz quadrada do determinante de N. Determinante de N til, claro, é igual ao determinante de N, porque quando eu faço a diagonalização, o traço e o determinante da matriz não muda. Então, tanto faz determinante de N til como determinante de N são a mesma coisa. Então, realizar essa integral aqui, voltando aqui, então, essa integral aqui, no final de tudo, para nós, ela vai dar raiz de π, sobre a raiz quadrada do determinante. Então, a integral de uma gaussiana, né, bidimensional, mesmo que isso aqui não seja diagonal, seja uma matriz, isso aqui vai me dar a raiz quadrada do determinante. Se eu faço agora esse mesmo cálculo no setor, estou quase acabando, faltam 5 minutos, 10, 5, né? Então, quando a gente pega o setor grassmanniano, agora, se fizer o mesmo trabalhinho, integral de θ1, θ2, agora só que a minha função é, vou dizer, menos alfa, θ1, θ2. Então, nesse caso, isso aqui fica simples, eu tenho que expandir essa função aqui. Lembre-se o seguinte, quando eu expandir essa função aqui, isso aqui vai ficar 1 menos alfa, θ1, θ2, mais o próximo termo é o quadrado. Quando eu levar ao quadrado, eu vou ter θ1, θ2, θ1, θ2. θ1 anticommuta com θ2, então vai ficar menos θ1 ao quadrado, θ2 ao quadrado. Mas cada um deles é zero, porque essa variável é grassmanniana. Então, essa exponencial, ela só tem esse primeiro termo. Não tem erro. Então, o que a gente vai produzir aqui, simplesmente nessa integral, vai ser a integral de uma constante, que é zero, e aí vamos ter aqui, ó, integral de dθ1, dθ2, de menos alfa, de θ1, θ2. Se essa função, se isso tudo aqui é comutante, isso aqui é anticomutante, isso aqui é anticomutante. Então, isso aqui é comutante, isso tudo aqui é comutante. Então, esse alfa sai da integral, vai ficar menos alfa. Integral de θ1, de θ2, θ1, θ2. Então, isso aqui é d de θ1, isso aqui é d de θ2, θ1, θ2. Transforma as derivadas, integrais em derivadas. Esse d de θ2 bate aqui, passa pelo θ1, dá um sinal menos. Então, vai produzir um menos θ1. E a derivada de θ1 em relação a θ1 é 1. Então, sobra um menos 1. Com esse menos alfa, então essa integral toda aqui, no final do dia, dá alfa. Certo? Então, diferentemente, essa aqui, eu poderia pensar nessa integral aqui também, ó, nesse terminho aqui. Posso pensar nisso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é exponencial de menos alfa, θ transposto, matriz N, θ. Só que a minha matriz N, ela vai ser isso aqui. Ela vai ficar 0, alfa sobre 2, alfa sobre 2, vou colocar esse alfa. Posso escrever aquele exponencial dessa forma, ó. Que vai ficar θ1 não se acopla com θ1, θ2 não se acopla com θ2, θ1 com θ2 dá menos alfa, e θ2 com θ1 que é menos. Tá? Todo mundo, então, queria que vocês observassem que essa expressão aqui pode ser escrita em termos matriciais sob essa forma aqui, onde N é essa matriz aqui, simétrica, e θ é essa coordenada, é como se a gente fizesse um vetor coluna do θ. Então, essa expressão reproduz aqui. Então, esse termo aqui está dando alfa 2, determinante dessa matriz N, está dando alfa 2 sobre 4. Tá? Então, alfa é raiz do determinante de N. 2 vezes. Então, essa integral aqui, esse alfa aqui,
a menos do valor raiz de 2, dado 2, essa integral aqui está dando raiz quadrada do determinante de n. E não 1 sobre raiz quadrada do determinante de n. Então, o que eu quero, amanhã eu vou repassar um pouquinho se eu estou em alta velocidade, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, para a gente iniciar a discussão na próxima aula, é que a integral, né, vamos dar das coordenadas, vamos dizer, se eu estou aqui num espaço bidimensional x, de coordenadas usuais, né, uma gaussiana usual, eu tenho algo que é π sobre raiz quadrada do determinante. Então, a gaussiana normal, ela traz o determinante do operador para o denominador. Se eu tenho aqui integral na coordenada grassmanniana, isso aqui está me trazendo o operador para o numerador. Então, a integral, a coordenada grassmanniana, a integral da grassmanniana tem um caráter oposto justamente à integral da variável usual. E isso aqui vai ser crucial para nós, em teoria de campos, podermos escrever termos adicionais de jacobiano de ações funcionais sob a forma de uma ação efetiva. Porque eu consigo jogar um determinante para uma forma exponencial de um operador. E aí eu consigo transformar um elemento, um determinante de um operador num elemento que pode ser incorporado à ação de uma teoria. Então, essa aqui é a filosofia que a gente vai usar. Esse cálculo, eu vou repassar depois na próxima, vamos fazer por causa de n variáveis. A gente vai ver que se tiver n variáveis grassmannianas, o resultado é o mesmo. E se a gente colocar variáveis grassmannianas complexas, a raiz desaparece. E fica exatamente o determinante. Então, o que nós vamos fazer no caso de fazer hipocópio. Então, vamos ver que no processo de quantização dos campos de calibre, a gente vai precisar intervir diretamente na ação, o gauge fixing. Quando a gente colocar o gauge fixing, que é uma necessidade que a quantização pede, é uma necessidade que ela impõe, nós vamos gerar naturalmente um operador novo na medida de integração. E a gente fica meio que sai ajuste o que vai fazer com esse operador na medida de integração. Então a gente resolve o problema, tirando esse objeto e levando ele para o exponencial, incorporando ele na ação e trazendo novos campos para a teoria, que vão ser campos complexos para eliminar essa raiz quadrada. Quando fizer essa variável complexa, vamos ver que essa raiz quadrada vai cair, vai ficar só o determinante, e aí a gente introduz campos complexos anticomutantes, que são fazer hipocópio. Então, a ideia é que a gente precisa saber de variáveis grassmannianas, é o que a gente fez hoje. Daqui para frente é simplesmente mexer nisso aí, multiplicar isso aí, botar para n variáveis, mas nada muda conceitualmente, o conceito está todo aí. Tá bom? Então na quarta-feira, fala aí. Eu ia propor para a turma, para todo o processamento, que amanhã vai ter um seminário. Não, mas eu não vou poder dar aula. Isso. Amanhã eu também estou. Então, minha próxima aula vai ser quarta-feira. Tem um seminário mais sobre física forense. Não, interessante. Dentro da escola, né? Não, a gente tem dois assim. E na quarta-feira tem, porque também se tiver coisa interessante. Não, quarta-feira acho que nem tem. Então também não. Tá, porque essas coisas eu não quero. Assim, não quero que eu vá com o modelo da escola. Tá legal. Amanhã não. Então amanhã não tem aula. Quarta-feira. Quarta, quinta, sexta e sábado. Amanhã não tem aula. Sábado. Oi?